todos. Como é bom, né? Depois de um jejum desse, ainda tá cheio de gente aqui. Maravilhoso. Pode sentar, por gentileza. Se eu puder te dar um conselho antes de eu começar a falar, pega uma caneta e um papel. Porque o que Deus vai falar hoje conosco vai ser algo muito profundo, revelador. Isso tem que ser um costume seu. Nenhuma palavra no altar sai por sair. Nenhuma mensagem sai ou é liberada somente para liberar. Tudo é conduzido pelo Espírito Santo. E se você não pega, você perde. E hoje eu quero falar sobre uma questão que é essencial para você alcançar outro patamar. Repita comigo: identidade. Estamos aqui para copiar a Cristo. Estamos aqui para ter uma mente de Cristo. Estamos aqui para seguir exatamente o exemplo de Cristo. Não estamos aqui para copiar ninguém a não ser a Cristo. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler primeiro na NVI. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos para a NVT. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. A nossa vida está escriturada. Somos propriedade de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas. Como é admirável para vocês. Assim vocês podem mostrar. Estamos aqui para mostrar. Nós somos, repita comigo, o troféu de Deus. Como você mostra aquilo que você não é? Como você mostra aquilo que você não tem? Como você dá aquilo que você não recebeu? Você não recebia porque eu não quis receber. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável. Lembra que eu já falei? Precisamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade. Antes vocês não tinham identidade. Fora de Deus nós não temos identidade. Não adianta você falar, bispo, mas aqui meu RG, ó, meu nome aqui, eu sou filho da Maria do Zé. Não, não é isso. Vocês têm uma identidade, você tem um poder, você tem uma autoridade dada por Deus. Sem isso, você não é nada. Você é somente uma criatura com alma vivente. E nós não somos isso, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora são povo de Deus. Agora, fala, agora eu sou o povo de Deus. Antes não havia recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Agora, por final, a gente vai ler o NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Mas vocês são a raça escolhida. Nós somos uma raça que foi escolhida. Os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. É completamente, não parcialmente. Nós somos completamente, integralmente dedicada a Deus. Deus não divide nós com ninguém.
muito menos com o mundo, muito menos com o diabo. O povo que pertence a ele, nós somos o quê? A propriedade. E você tem que entender isso. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Você foi escolhido, você não está aqui aleatoriamente. Você podia estar em outra cidade, em outro estado, outro país, outra religião, outros costumes. Você podia estar, sabe aonde? Ter nascido no Afeganistão. Quem viu sabe o que está acontecendo lá. Mas vocês estão aqui. Porque você foi escolhido para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão. Fora de Deus é somente escuridão, é somente trevas. Para a sua maravilhosa luz, a palavra maravilhosa não sai em nenhuma linguagem. Você percebeu isso? Porque isso é maravilhoso. A luz de Deus, não há outra explicação. Isso ainda é o máximo que o dicionário chega. Porque isso não demonstra o que é a luz de Deus. 10. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Se eu não acredito que sou o povo santo, se eu não acredito que eu sou nação santa, propriedade de Deus, eu não irei me posicionar de uma maneira que levarei as pessoas a verem isso em mim. Repita comigo, nosso modelo é Cristo. Nossa identidade em Deus é composta por 5 características. Eu quero ir uma por uma para você entender, tá? Então, anota a primeira característica, que você é composto. Se você é de Deus, você tem as 5 características. Essencial para completar a sua identidade. A primeira característica, o que Deus falou para mim. A lei primária. O que Deus falou para você. O que a palavra de Deus disse. Então você coloca em cima. Primeira, o que Deus falou. Lei primária. O que Deus falou tem que derrubar todas as outras coisas que falaram sobre mim. A mensagem de Deus tem que ser a mensagem que inicia lá de cima. Que começa como a lei primária. Aquilo que rege a minha identidade. Quando eu derrubo as outras coisas que o mundo diz para mim, se essas coisas estão batendo de frente, se essas coisas estão contradizendo, estão tentando de alguma forma me tirar daquilo que Deus falou para mim, repita comigo, isso não cabe mais na minha vida. Você tem que encerrar. Você tem que colocar um ponto final. Isso não deve mais fazer parte a partir de agora. O que está fora da palavra não deve estar mais na minha vida. Segunda característica. O que aprendemos com os nossos pais. Isso aqui tem assunto, hein? Meu Deus do céu, não vai nem dar tempo de eu falar tudo. Pois os nossos pais receberam um padrão. Os nossos pais receberam um padrão. E tudo que equivale a esse padrão, tudo que rege os padrões que foram colocadas na cabeça da minha mãe, do meu pai. Somos criados e formados para agradar os outros.
Infelizmente, nós fomos ensinados dessa maneira. E não é o momento agora de você culpar pai, culpar mãe, culpar tio, culpar avô, culpar avó, culpar todo mundo. O que os seus pais deram é o que eles receberam, é o que eles tinham. Mas nós precisamos entender que fomos criados com um padrão. E através de algumas mudanças que os nossos pais viveram, passaram um padrão a nós. E através desse padrão, muitos estão vivendo uma vida para agradar, para buscar aprovação, para buscar validação, para buscar o amor das pessoas. Sempre fugindo da nossa essência, distanciando das nossas características fundamentais do cristão. Repita comigo, a nossa autenticidade. E é impressionante porque sempre é da mesma maneira. Os nossos pais, que não tiveram a cultura de Cristo, sempre vai te colocar, segue uma profissão. Vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser juiz, vai ser médico. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Agora é o momento o quê? De você garantir a sua vida, tem que ser funcionário público. Porque só assim você vai ter uma vida estabelecida, estável. E por quê? Porque é seguro. A Maria cresceu dizendo e indo para as profissões seguras. Fugindo sempre da essência, aquilo que Deus criou a nós. Mas eu vou falar uma coisa que é muito importante. Foi realizado um estudo com mais de 17 mil pessoas nos anos 90. E foi descoberta uma das maiores ameaças do mundo. E a exposição alta, a exposição em altas doses desse problema, ele aumenta o risco em 4 vezes de doenças cardíacas, câncer, doenças pulmonares. A exposição desse problema, dessa situação, ela aumenta em 1,6 diabetes, obesidade, duas vezes o tabagismo, vício no cigarro. Aumenta em 7 vezes o risco do alcoolismo. Aumenta em 4 vezes o risco da depressão. E essa ameaça não é um vírus que pode ser combatido com vacina. Essa ameaça não é uma bactéria que pode ser combatido com antibiótico. Essa ameaça chama trauma infantil. E os traumas infantis é o que está gerando um colapso. As feridas psicológicas que aprisionam a todos nós, mais, outros menos, cria certezas, crenças de atitudes que nos limitam a avançar. Os traumas que são gerados devido a uma negligência de pai e de mãe, abusos morais, abusos físicos, abusos sexuais, abandono, convivência com lares destruídos. E através disso, através do trauma infantil, ele pode ser considerado como, eu gosto de enxergar como uma pirâmide. Então, quando você pega uma pirâmide, você vê que a pirâmide ela começa, e dependendo do que você coloca, isso vira um efeito cascata. Iniciando e prejudicando o desenvolvimento social, prejudicando o desenvolvimento emocional, prejudicando o desenvolvimento cognitivo,
Saindo disso, aumenta a chance de adotar comportamentos de alto risco. Saindo desse comportamento, gera um aumento de chance de criar problemas de doença e problemas sociais, de convivência. E tudo isso gera no primeiro pilar da pirâmide. Ele gera uma péssima qualidade de vida. Ele vai gerar uma vida destrutiva, frustrada. E o outro lado que vemos é o lado que o pai ele pode trabalhar de uma forma, ou a mãe, gerando todo tipo de abuso, todo tipo de negligência. Mas quando você pega o outro lado da moeda, ao invés de chegar no equilíbrio, ou é 8, ou vai para 80. E esse equilíbrio que Deus nos ensina é o que está faltando nas igrejas. O que está faltando aos pais que conhecem a palavra. Porque ou abandona e cria traumas, ou gera uma disciplina e uma criação rígida demais. Eu posso pegar vários exemplos que traz e que gera esse tipo de problema. Quando nós realizamos trabalhos nas ruas, nós vemos lá desde pessoas que foram abandonadas, desde pessoas que foram abusadas, até pessoas que viveram uma vida militar, uma vida rígida, uma vida que não tinha tempo e nem uma convivência para nada. Era disciplinado em tudo, não tinha contato, não tinha comunicação, não tinha linguagem de amor para essa criança. E quando vemos que essa pressão também por aprovação dos pais, porque nós vemos que muitos nascem e geram situações para a vida quando é pressionado a fazer algo e quando não consegue, sempre vai buscar esse senso de aprovação, esse senso de aceitação, esse senso de pertencimento. Então tem pessoas que aceitam relacionamentos abusivos. Vai, se relaciona com o marido, com a esposa. A gente vê isso muito mais com mulher, que são abusadas. Maridos batem, maridos espancam, maridos geram uma vida totalmente disfuncional, um casamento disfuncional. E por que essa mulher mantém isso? Porque lá de trás, na criação, foi criado esse vácuo. E ela aceita isso para pertencer em algum lugar. Porque ela precisa desse pertencimento. Ela não teve isso. Hoje mesmo eu estava falando com uma mãe. Ela chegou em mim e a filha dela tem 10 anos. E ela me trouxe, a menina estava do lado dela, ela falou: bispo, eu quero que você ore aqui para minha filha, porque ela não consegue entender nada na escola, ela não absorve nada no português, ela ouve, não faz nada, ela não entende nada, ela tá do lado dela. Eu falei: querida, só um minutinho, fica aqui um pouquinho, vem cá, deixa eu falar com essa mãe aqui. Eu trouxe ela para o canto e conversei com ela. Você está vendo o que você está fazendo? Ela nem me conhece. E se ela tem alguma dificuldade na escola, ela está aumentando. Ela está multiplicando agora. Porque a mãe, que tem um vínculo sentimental com ela ama e ela crê que ela ama, e isso traz o quê? Uma porta aberta. Ela confia nessa mãe. Está validando e colocando mais um peso, que ela não consegue nada, que ela não entende nada, que ela não é capaz de nada, que ela não absorve nada, e que tudo vai resolver em oração. E falei: isso eu não preciso orar aqui. O problema não é oração.
E eu falei para ela, eu e meu irmão fez direito. E nós dois somos formados. Ele consegue ficar e amar o direito. Eu odeio o direito, mas eu fiz. Ele consegue ficar e trabalhar com planilhas. Eu não consigo fazer isso. Agora, tem talentos que eu sou melhor que ele. E ele tem talentos que é melhor do que eu. Isso gera o quê? É dons e talentos. Se ela não consegue, e eu chamei essa menina, se ela não consegue entender o português, se ela não consegue absorver, primeiro, pesando mais, isso não vai ajudar. Você é capaz, falei, você é inteligente, você é esperta, você tem uns dons, você tem graça, e eu fui falando com ela. E você vai repetir comigo, você vai acreditar no que eu falo. E tudo que for diferente disso, você não vai acreditar. E não vai deixar entrar. Porque você pode ser não tão boa em português, mas em outra área você é melhor do que qualquer um. Porque Deus ele te dá um talento único, especial, customizado, personalizado. E você é especial, e você é melhor do que alguém em várias coisas. E cada um tem um talento. Eu adoro, eu crio. Eu gosto de criar, eu inovo, eu gosto de ser. E criar coisas diferentes. Meu irmão ele já trabalha com outra forma. Ele já pensa de outra maneira. Isso me faz menor que ele? Claro que não. Porque nós não somos robôs. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o que eu não tenho, o Espírito compensa. O Espírito Santo compensa. E nós vemos que em Salmos, no livro de Salmos 139, versículo 13, NVI. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus, ele criou. Deus, ele planejou. Deus, ele escreveu toda a sua vida antes de você nascer, antes de você existir. E a gente vê que o vício em si nunca é a raiz do problema. O vício de muitas pessoas, e quando eu falo vício, todo mundo tem um vício. Tem pessoas que têm vícios em cigarro, em bebida, tem pessoas que têm vício em mentira, em trair, em pornografia, tem pessoas que têm vício em comprar, em jogos, em brinquedos. Vemos que pessoas e pessoas têm vícios e vícios. Mas é uma tentativa desesperada para aliviar o verdadeiro problema. E qual é o verdadeiro problema? O problema é a dor do trauma. O vício é todo comportamento que a pessoa encontra para aliviar a dor, o prejuízo, em curto prazo. Mas que te gera um grande problema, grandes destruições a longo prazo. E que ao mesmo tempo essa pessoa não consegue abandonar. Então, nós vemos que o vício é somente uma forma de compensar. Uma forma de aliviar algo em curto prazo, algo rápido, algo instantâneo. Mas esse alívio instantâneo, ele vai prejudicar a sua vida em longo prazo. Ele vai destruir os seus relacionamentos. Ele vai destruir o seu trabalho. Ele vai destruir o seu relacionamento com Deus. Ele vai destruir o seu relacionamento com seus filhos. Ele vai destruir tudo aquilo que Deus te criou para ser.
Todos nós temos algum vício em algum momento. Tem pessoas que são viciadas nas coisas mais medíocres, mais pequenas. Esquece que nós só temos que ficar viciado em Deus. Isso, todo esse vício, ele é um mecanismo de escape. Uma forma dessa pessoa escapar de alguma coisa. E através desse mecanismo de escape, ele pode gerar, como eu falei, um senso de pertencimento, aceitando relacionamentos abusivos. Pode gerar também uma forma de cobrir buracos. Então, essa pessoa ela pode trabalhar num emprego ruim que ela não gosta, um emprego que não agrada a ela, somente para tentar suprir esse senso de reconhecimento. E nós precisamos entender, isso tudo é gerado no início. E eu sou uma prova viva de situações que eu demorei uma vida para entender. Eu demorei uma vida para aceitar. Eu vivi uma vida cobradora, cobrava de todos. Eu não entendia nada, eu não tinha esse suprimento emocional. Eu tive situações com meu pai sérias. Isso me gerou um atraso de vida. Até quando eu tive meu filho, eu comecei o quê? Ser como meu pai era. Deixei o quê? A mãe cuidar. Mas quando essa mãe, no caso, a minha esposa, ela não conseguia suprir o que é obrigação do homem, é obrigação do sacerdote. Ela não consegue suprir o que isso gera? Um homem fraco. Meus filhos começavam a chorar por tudo. Meus filhos não entendiam e tudo começava. Era uma fraqueza porque ela não tinha essa posição forte do homem. Por quê? Porque eu fui criado assim. Eu lembro que meu pai, ele quando me ensinava, eu tinha uns 8, 9 anos, ele me ensinava a dirigir. Quando eu errava uma marcha, ele dava soco na minha perna. Quando eu afogava, ele mordia meu braço. Uma coisa disfuncional. Você vai falar, bispo, mas é a pessoa, ela aprendeu assim também. Você não culpa. Você pode chutar um cachorro 10 vezes, até ele falar. Se ele não entende, ou ele não tem a consciência que ele pode falar, ele nunca vai falar. Você não pode bater num cego porque ele não vê. Tem coisas que não é vista, por isso que não é mudada. Para você mudar traumas, você tem que trazer o trauma à tona. Para eu consertar os traumas da minha vida, eu tive que trazer todas à tona. E quando traz à tona, meu amigo, sangue de Jesus tem poder. Vem tudo de uma vez. Você não tem o que fazer. E tudo é gerado pela perda da autenticidade. Nós temos uma essência. Você tem uma essência em Deus. Isso aonde a gente volta? Salmo 139, 13. Coloca na NTLH. Salmo 139, 13. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Olha o carinho de Deus. Ele acompanhou o seu crescimento. Ele acompanhou quando os seus ossos estavam sendo feitos. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo. Muitas vezes, nem sabia. Eu lembro que o João foi o primeiro neto, né? Foi o primeiro da família. E a Jéssica, você vai falar, como ela não sabia? Nem eu sei, mas estava com 4 meses e não sabia que estava grávida. E estava tomando diariamente anticoncepcional. Ele é perfeito.
Porque Deus acompanhou o crescimento, era para ser. E quando é para ser, pode tomar remédio, pode fazer, pode levar, pode acontecer de tudo, vai nascer. Porque Deus acompanhou. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro. Os dias que me destes para viver. Está tudo escrito no livro, quando ainda nenhum deles existia. Então, você começa com a perda da autenticidade. Depois você vai e é a mesma coisa do que? A perda da autenticidade é a desconexão de nós mesmos. Agora, o pessoal pode botar o bebê. E quando eu falo que nós nascemos com uma folha em branco, nós nascemos zerado, HD zerado, como um cimento fresco. Tudo que é colocado é moldado. E nós temos que manter a autenticidade. Você nunca vai ver um bebê sem ser autêntico. Cada bebê é de um jeito. Nenhum bebê tem medo de nada. Você vê o bebê, ele faz o que quer. Você não pode direcionar ele, porque ele vai fazer o que ele quer. Ele é assim. Ele nasceu para ser ele mesmo. E quando você perde isso, você perde essa autenticidade, você se desconecta com você mesmo e você fica uma pessoa alienada dos seus instintos. Você fica alienado de todo o instinto, de tudo aquilo que Deus mandou você ter. Então, vamos para característica 3. A característica 3. Essa característica 2 foi longa, hein? Cultura da nação. A característica 3 eu falo cultura da nação, do país, do Brasil. Nós vemos que é aquela cultura que o país se caracteriza. A bispa já falou que quando ela viajava para Israel, muitas vezes tinha um beduíno gritando, Romário, Ronaldo, não sei o quê. Você vê que nós somos conhecidos como lá fora. Todo mundo nos enxerga como um povo que adora samba, adora futebol e adora beber. É ou não é? Então, quando você vê alguma homenagem fora, você sempre vai ver uma mulher sambando. E é de verdade, eu não sei, eu não conheço ninguém que gosta de samba, eu não conheço. Você só vai ver a criatura, o brasileiro, bebendo ou gostando com uma bola na mão, futebol. E aquele jeitinho brasileiro que muitos falam, esse povo que sempre chega atrasado nos compromissos, que sempre vai tentar de alguma maneira se esquivar, aquele que quer levar vantagem em tudo, aquele que sempre tem uma desculpa na ponta da língua. Quantas vezes você tem uma desculpa na ponta da língua? Quantas vezes você nunca chegou no horário? Mas quando é conveniente, você chega no horário. Mas quando não é, você chega atrasado no culto. Quantas pessoas chegam atrasado todo domingo, rigorosamente atrasado todo domingo? Trabalha? Não sei, não posso julgar. Mas eu sei que alguns não. Por que não chegam no horário? Qual o motivo? Você não sabe. Agora, esse jeitinho que muitas vezes costuma viver e costuma acreditar, a gente vê isso muito quando vemos o que é sucesso, como é sucesso no Brasil e como é sucesso nos Estados Unidos. A visão de sucesso de muitos brasileiros é o malandro que está roubando, é o malandro lá que está enganando, é aquele que fala, se todo mundo rouba, eu também roubo. É aquele que quando vê alguém vencendo, está invejando.
está julgando, critica o irmão do lado, fala que o irmão está mentindo, fala que o irmão está devendo. Aquela pessoa invejosa que não fica feliz, como a palavra de Deus nos ensina, se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Agora, quando você pega a visão do americano, você vê diversos filmes de heróis, herói americano, Capitão América. Você vê o Rambo, mata todo mundo. Aquele cara que sozinho faz tudo. Aquele que assume a bronca. Aqueles que fazem filmes e filmes de pessoas que o quê? Eu vi uns tempo atrás um filme de um piloto que salvou não sei quantas pessoas no avião que parou no Rio Hudson, eu acho. É tão interessante isso. Eles se inspiram. Aqui você é apedrejado. Ou você está roubando ou você está enganando. Porque não tem como vencer de outra maneira. É tudo por sorte. Mas aqui a gente vê filmes. O americano vê de uma forma diferente. Pode ter? Claro que pode ter. Qualquer país tem. Mas a gente vê, essa é a cultura do americano. Você vê sempre de uma forma diferente. Mas aqui a pessoa prefere o quê? Queimar, apedrejar, questionar, duvidar. Essa cultura do país que não deve estar na vida do cristão. A terceira característica que está fora do padrão de Deus. Porque eu posso estar em qualquer país. A palavra vai ser a única. Não é alterada. Eu sigo a minha cultura do reino. E não a cultura do Brasil. E não a cultura dos Estados Unidos. A única cultura que não há defeito. A única cultura que é perfeita. A única cultura que traz resultado, uma vida abençoada, poderosa, abundante. Quarto, a forma que enxergamos a nós mesmos. De que forma você se enxerga? De que forma você se vê? Você está falando, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu sou menor, eu sou pequeno, eu não sou inteligente, eu sou incapaz, eu nunca serei nada, eu nunca vou conquistar nada, eu não mereço nada. De que forma você se vê? Porque você tem que se ver a forma que Deus te vê. Se Deus está te vendo de uma outra maneira, por que eu estou me vendo de outra forma? Lembra o que é trauma. Lembra o que é vício. Eu preciso me enxergar. A forma que Deus me vê é a forma perfeita e correta. Tudo que pai, mãe, amigo, relacionamento, país falou para mim, não entra. Eu estou o quê? Blindado. Lembra o que a gente já falou daqui, do escudo da fé? Ai, bispo, mas eu não sou. Mas pela fé é. Eu não consigo, mas pela fé consegue. Eu não sou forte, mas pela fé eu sou forte. Eu não sou corajoso, mas pela fé eu sou corajoso. Amém? 5. E última característica daquele que tem a identidade de Cristo. A forma que as pessoas nos enxergam. De que maneira você é subjugado pelas pessoas? Ninguém pode te julgar. Ninguém tem o poder de te apontar um dedo. Você sempre tem que lembrar uma coisa que a gente sempre falou. Quando um dedo está apontado, tem sim 4 apontados para ele. As sentenças que as pessoas colocam sobre você, as sentenças que as pessoas colocam na vida inteira, desde quando você era criança, até quando seu pai, o seu avô, o seu tio. Quantas vezes a gente vê pensamentos errados vindo da escola. Eu, por muito tempo, fiquei complexado, porque eu era gordinho quando era pequeno. Quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Sempre eu fui chamado de todos os nomes. Todos os nomes que você pensar. Pensa um nome bom, porque naquela época não tinha essa coisa chique de bullying. Lá você mandava e não tinha quem aparpava ali não. Ali era o quê?
É criança se expressando. Ali não tinha essa coisa, não. E eu lembro que uma vez a bispa, em uma das viagens dela, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, eu fiquei tão revoltado com isso, que eu fiquei uma semana sem comer. Ela estava fora, meu pai. Eu fiquei sem comer e fazendo exercício. Olha como é aquilo que colocam dentro de você. Eu tinha uns 9 anos, uns 10, 9 anos. E foi colocado e eu falei, não, eu vou ficar sem comer, eu vou emagrecer, tal. Fiquei uma semana sem comer, praticamente, e se comia, vomitava. Fazendo exercício, resumindo, em uma semana eu perdi 10 quilos. Em uma semana eu perdi 10 quilos. Eu era branco como essa folha de papel aqui, ó. Branco, fiquei branco. Pela misericórdia de Deus não aconteceu nada comigo. Mas isso que as coisas, quando você deixa entrar, causam em você. A bispa não via. Tem coisa que você não vê. Quando o jovem quer esconder, ele vai esconder. A gente às vezes acha que conhece tudo. E quando vê, está estourando aí. Filha aparecendo grávida. Mas como? Ela era cristã. O filho, se abre a gaveta, está cheio de droga, de remédio, de LSD, todo tipo de droga. Menina saindo e fazendo festa, fazendo orgia, depois falando que é virgem. Quando o jovem quer esconder, ele vai esconder. Por isso que você tem que fazer isso no princípio, no início. E se não conseguir, você coloca no tempo que você conseguir. Se está debaixo do teu teto, ainda tem chance. E tem pessoas que pegam isso como uma verdade absoluta e esquecem o que Deus falou para ela. E nós temos que lembrar o que Deus falou. E nós temos que nos encontrar a nós mesmos, aos nossos valores, os nossos princípios. E você sempre tem que se perguntar, o que tem valor para mim? O que tem poder sobre mim? O que importa para mim? Abre no livro de Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor exige. Seja e faça conforme o que Deus mostrou. É simples. Ah, bispo, não é tão simples. É simples, Deus está falando. Então é simples. Se ele falar que é difícil, eu vou falar que ele é difícil. Se ele falar que é impossível, eu vou falar que é impossível. O que ele falar, eu vou falar. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Amém? O que as pessoas falam de mim somente vai validar se estiver em conformidade com o que Deus falou para mim. E o que Deus falou para mim? Muitas coisas. Uma delas é em Salmos 1, capítulo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio. Qual é o conselho do ímpio? Vários. O conselho do ímpio é que na época da Criança Esperança, eu defendo Criança Esperança, eu defendo a ACD, eu defendo a criança em todos os aspectos, e à tarde eu defendo o feminismo. Eu defendo o aborto. Quantas artistas globais estão fazendo isso? De manhã está no Criança Esperança, no outro dia está postando feminismo, o corpo é meu e eu aborto se eu quiser. É uma conformidade, né? Na visão delas. Na nossa é uma loucura. Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio? Você é feliz quando não segue. Se você segue, você é infeliz. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Não imita, presta atenção, não imita a conduta dos pecadores. Bispo, mas eu sou pecador. E Deus está falando de praticantes, de iníquos, daqueles que amam a injustiça. Daqueles que são perversos de coração. Nem se assenta na roda dos zombadores. Aqueles que não respeitam nada, que não têm valor, não têm princípio, não têm ética. Não têm respeito com nada.
Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. A lei do Senhor, você se satisfaz com a palavra. Ela te preenche, é gostoso. Você não pega isso como uma informação, mas como uma direção. Isso já faz parte do seu sistema imunológico. Da mesma forma que você precisa ir no banheiro, da mesma forma que você precisa tomar água, da mesma forma que você precisa respirar, é da mesma forma que você precisa orar. É uma necessidade, não uma obrigação. É sempre você deixar a parte do espiritual sempre faminta, e não aquele que sempre está cheio e é obrigado a comer. Você já viu quando você chegou? Principalmente muitos vivem isso na época do Natal. Come, 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 come. Aí chega depois mas rapaz, esqueci de mostrar, tem um pudim aqui. Aí você fala, eu vou comer só para provar. Eu vou fazer isso aí. E eu sei que muitos estão fazendo aqui, está aqui fazendo isso aqui. Mas quando eu falo disso, eu quero dizer que você come empurrando algo. Algo que não vem pela necessidade. Mas Deus está falando de necessidade, a satisfação, o complemento. E nessa lei medita dia e noite. Isso é diário, é de manhã eu me satisfaço, é à tarde eu me satisfaço, é à noite eu me satisfaço, é na madrugada eu me satisfaço. 3. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, não chega adiantado nem atrasado no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Tudo que você faz, prospera. Aqui é uma afirmação porque você tem a satisfação de estar cumprindo a lei de Deus. E não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Nem os pecadores na comunidade dos justos. Há uma comunidade, sabia? Eu não sabia, não? Nem os pecadores na comunidade dos justos. Você quer fazer parte dessa comunidade? Você precisa ser justo. Amar a justiça. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Tudo que é contrário à palavra de Deus leva à destruição. E isso você já sabia. Todo vício leva à destruição. Tudo aquilo que você está fora da palavra de Deus leva à destruição. Tudo aquilo que as pessoas falam de mim, e eu acredito, leva à destruição. Tudo aquilo que eu jogo debaixo do tapete, traumas, abusos, negligências, situações que eu vivi, que eu não tive como não viver, porque eu era criança, um inocente. Se você não enfrenta, você não rompe, você não vence, e você sempre tem coisas escondidas. E eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Aquilo que está escondido, aquilo que você esconde, tem poder sim sobre você. E se tem poder sobre você, isso quer dizer que te leva à destruição. Porque o único que deve ter o poder sobre mim é Deus. É a palavra dele. É amar e obedecer o que Deus fala. E nós precisamos estabelecer isso. E nós não podemos mais fugir da nossa essência, nós precisamos buscar essa autenticidade, essa essência, essa raiz do que a palavra nos ensina. A essência é que somos e a imagem e a semelhança de Deus. E vemos isso muito ainda nos filhos. Pessoas que não tomam cuidado e já começam a determinar e julgar e pesar na vida dos filhos muito cedo. Mas esse aqui é agitado. Esse aqui é inquieto. Esse aqui é safadinho mesmo. Esse aqui vai ser igual o pai, vai beber igual o pai. Isso aqui é malandro. Isso aqui vai pegar a mulher arrodoidado. Isso aqui vai ser o quê? Um pintor igual o pai. Nada contra o pintor, gente. Eu estou dizendo que as pessoas falam
e julgam e determinam a vida das crianças e tiram toda a essência que deveria ser mantida nelas. No livro de Isaías 54:13, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E quando você é ensinado, e quando os seus filhos é ensinado, gera a paz. O que mais falta no mundo? A paz. Os jovens não têm paz. Os jovens têm tudo e não têm nada. Os jovens estão se matando e se suicidando por relacionamentos com 12, 13 anos. Os jovens estão se drogando, se viciando. E a gente sabe que começa lá atrás. Hoje eu estava falando, olha como é coisa impressionante. Hoje eu tive duas ou três situações. Três situações com pais. Uma foi a primeira que eu falei para você, dessa mãe. Outra foi um casal. Que essa menina também tem 10 anos. E esse casal, esse homem, ele, por não ser o pai biológico, ele criou ela. Mas pela mãe ser bocuda, em um momento de briga, ela virou para o pai e falou, mas você nem é o pai dela. E você castra o homem assim. Se você tem costume de fazer isso e não entende por que seu marido não se relaciona com o seu filho, com a sua filha, é porque você é bocuda. Você não pode mexer nessa área do homem. Sabe por quê? Porque o homem já precisa aceitar que não é biológico. E você vai e você joga na cara a todo momento. Quando tem uma oportunidade, você nem é o pai dela, você não vai ensinar ela não. Você nem é o pai dela. Você nem tem o sangue dela. O que você acha que vai fazer? Essa menina está com 10 anos. E sabe o que ela falou? Que ela está doida para ir para o jovem diamante para arrumar um namorado. Com 10 anos. Sabe por quê? Porque o pai também não valida. O pai se bloqueou. O pai criou uma barreira, um muro entre essa menina devido à mãe. E o que acontece? Se o pai, você pai que tem uma filha, se você não valoriza, se você não trata ela como uma princesa, não leva ela para jantar, não dá rosa, não levanta a autoestima dela, qualquer sem vergonha por aí vai levar ela. Porque ela sempre vai procurar um pai que ela não teve. Sabe o que acontece com isso? Você vê menina de 8, 9 anos vestindo shortinho e mini saia. Para todo lado. Porque é a única coisa que ela acha que ela tem, o corpo. E quando você levanta a autoestima dessa criança, dessa menina, isso também serve com os meninos. Você tem um padrão alto. Nada que tiver abaixo desse padrão que eu fui ensinada pelo meu pai, que me trata como uma princesa, uma rainha, com os limites bíblicos, nada abaixo disso eu vou aceitar. Agora, com 10 anos pensando em namorar, há uns belos anos atrás, com 15 anos, brincava de boneca ainda. Brincava de boneca, de carrinho. Não existia nada disso. A falta e o aumento da orfandade está destruindo essa geração. Você que acha que é só deixar que o mundo faz, pode deixar, o mundo já está fazendo. Agora a gente precisa combater aquilo que o mundo ensina. Eu preciso colocar meus filhos no caminho certo. Porque todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E grande será a paz de suas crianças. Você não vai ter paz. Nada que o mundo traz, o que o mundo prega, gera paz. Mas aquilo que Deus fala é impossível não gerar paz. É uma paz constante, é uma plenitude, é uma abundância. É o quê? Uma integridade no Senhor. Não há vácuos. Não há buracos, é somente certezas. Porque lembra que eu falei agora há pouco? A convicção. Você gera um jovem convicto. Um jovem que sabe o que quer. Porque foi criado certo. Porque não foi sentenciado por uma pessoa que deveria proteger. Mas irresponsavelmente está falando um monte de besteira. Está praguejando. Eu lembro quando era pequenininho.
acho que tinha 3 anos, 2 anos, 3 anos, meu pai ofereceu uma cerveja para mim. Eu lembro que isso aí foi muito recente, eu não sei nem se tinha contato com igreja, alguma coisa. Eu lembro disso, eu não sei porquê, isso marcou. Eu era muito pequeno, não lembro de nada, mas isso eu lembro. Olha a desgraça que isso gera. Eu provei uma cerveja. Eu lembro que era ruim. Não sei como esses pinguços adoram isso. É muito ruim. Não tem gosto de nada. Mas você vê como o diabo é. O diabo cega. O cara toma uma porcaria dessa só para estar num grupo. Só para estar o dia inteiro numa calçada. Só para estar o dia inteiro numa mesa de bilhar, um bilhar, jogando, bebendo, jogando, fazendo que isso aí é vida. Que vida? Isso não é vida. Gente, às vezes eu saio aqui, eu vejo umas ruas aqui, um monte de jovem no meio de um tambor, fumando narguilha. Eu falei, meu Deus, isso é vida? Mas nem se eu não tivesse Deus eu faria isso. Porque é muito idiota. Passando frio, 4, 5 graus aí, ó. O cara com narguilha e bebendo uma cerveja tremendo assim, ó. Ai, ai, ai. E é sempre importante a gente entender que não adianta culpar. Nossos pais deram o que tinha. E se não deram mais, porque não tinham. E a gente sabe que tudo é uma oportunidade. E nós precisamos evitar muitas coisas para a próxima geração. No livro de Deuteronômio ainda 6 fala isso. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Você sabe que você só vai colocar alguma coisa na cabeça dessa criança, desse adolescente, na persistência. Para nós é assim. Por que você acha que para eles não vai ser? Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Gente, se isso aqui não é atual, eu não sei o que é isso. Parece que Deus está sentado falando com você. Uma linguagem fácil, objetiva, nada de subjetiva, objetiva, para você entender. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa e não num bar. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, você deve se conversar. Sabe o que Deus está falando? Não deve ter outro assunto na tua vida, se não for a vontade e as palavras de Deus. Converse em casa, quando você estiver sentado para comer. Quando estiver andando, caminhando, a gente está falando de tempo de qualidade. Deus quer que você tenha tempo de qualidade com seus filhos. Jéssica vai matar eu, vai achar que eu estou falando de pais e filhos aqui. Só estou falando disso. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. É de manhã, é quando eu durmo, quando eu falo. Eu conto historinha para ele dormir, meus bebês. Ontem, onde eu estava falando 2 historinhas. E o Joãozinho, dos 6 aninhos, já estava falando a casa de Jacó, como conseguindo ler, juntar palavras. Eu me emocionei na hora, sabe por quê? Porque eu lembro que só quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu comecei a juntar mais palavras. Eu trocava muito letra, DT, BP, tinha essa dislexia, a vida inteira. E graças a Deus fui liberto uns anos para trás. Mas como eu sofri, como eu fui sentenciado como burro. E estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Essa é a vida que Deus fala para nós, não tendo outro assunto. Sempre mantendo o pilar, Deus em primeiro lugar e família em segundo lugar. Criando uma geração forte e convicta. E nós somos o quê? Governadores, embaixadores. Nós temos essa autoridade. E nós devemos rejeitar todo tipo de influência e manipulação que o mundo quer nos colocar. Nada vai entrar. Você não deve aceitar nada. Não ficar vivendo uma cultura do pânico. Essa cultura da mídia desgraçada, desculpa a palavra. Essa mídia que só quer falar de morte, só quer falar de problemas, só quer falar de situações. Eu lembro no primeiro ano de governo Bolsonaro que ele falou o seguinte: cancelei todas as revistas, jornais e coisas de assinatura na embaixada, na casa dele, alguma coisa assim. A melhor coisa que ele fez.
Porque eu não sou mais levado. Eu pego e tomo as rédeas da minha vida novamente. Eu não sou um zumbi. Eu não sou manipulado. Olha o que está escrito em Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo. E repita comigo, e não em Cristo. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs. Toda filosofia fora de Deus é uma filosofia vã e enganosa, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios. Nós precisamos dizer esses princípios que elementam esse mundo. Eu sei que eu falei muitas coisas aqui, mas resumidamente, a nossa mente precisa ser o território de Cristo. Essa é a propriedade, eu sou propriedade dele. E o meu corpo não pode ser somente propriedade, a minha mente que deve ser propriedade, porque a minha mente equivale ao meu coração. E preciso guardar meu coração, porque dele depende toda a minha vida. Você precisa entender os princípios elementares de Deus e fugir dos do mundo, porque tudo que é do mundo não está relacionado em Cristo. A nossa mente precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo. Nós precisamos entender isso. Entender o poder que eu tenho sobre uma criança. Entender o poder e as características da nossa identidade. Porque a nossa identidade é composta por essas 5 características. E eu preciso meditar nelas, compreender elas e praticar elas. Se coloque de pé, por gentileza. E vamos orar. Vamos falar com Deus. Fala com Deus nesse momento. O que você realmente quer dele? O que realmente você está buscando nessa madrugada dele? O que talvez te impede de chegar na plenitude do Espírito Santo? Peça para Deus. Peça para Ele te revelar. Peça para Ele revelar os segredos mais profundos. Porque como eu falei na semana passada, o Espírito Santo nos revela os segredos mais profundos de Deus. E você pode sim viver o extraordinário em Deus. Oh, meu Deus e meu Pai, nós entramos na sua presença nesse momento, meu Deus. Eu quero agradecer, Senhor, por essa mensagem, essa palavra, essa revelação, essa direção, esse discernimento. Meu Pai, que tudo aquilo, meu Pai, que não sabíamos, meu Pai, que venha se fixar. Tudo aquilo, meu Pai, que não entendíamos, meu Pai, seja entendido. Tudo aquilo que está contrário à palavra de Deus, seja trocado. E que verdadeiramente nós possamos aprender, reaprender, desaprender a todos os momentos. Nós queremos a plenitude, os princípios elementares de Cristo, meu Deus. Oh, meu Deus, eu não sei porque teu povo está na madrugada, Senhor. Mas eu sei que a tua palavra diz, eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontrarão. Na madrugada nós estamos encontrando, nós estamos chamando a sua atenção. Nós estamos fazendo o Senhor se inclinar para nós, meu Deus. Oh, meu Deus, não nos deixe fazer sacrifícios vãos, sacrifícios, meu Pai, errados. Meu Pai, não nos deixe cegos, surdos, mudos, meu Pai. Não nos deixe como um menino endemoniado, que era jogado no fogo e na água, meu Pai, que era travado, estagnado, que os dentes rangiam, Senhor, que ele convulsionava, meu Pai. Nós não queremos, meu Pai, nós queremos viver a plenitude
atitude e que o Senhor toma as rédeas da nossa vida, que possamos, meu Pai, levar aquilo que o Senhor fala para nós com uma lei primária, levar, meu Deus, verdadeiramente esse entendimento, entender, meu Pai, aquilo que nós aprendemos e esquecer aquilo que não funciona e colocar a Tua palavra em primeiro lugar, meu Deus. Oh, Senhor, nós sabemos que pais e mães, meu Deus, não são, meu Pai, muitas vezes os melhores professores. Muitas vezes precisam errar muitas vezes para aprender. Nós não queremos, meu Pai, mais bater a cabeça. Nós não queremos mais perder tempo no deserto. Nós não queremos mais, meu Pai, rodar e não chegar em nenhum lugar, meu Deus. Nós queremos o caminho, a luz, a maravilhosa luz, porque o Senhor nos chamou para anunciar, meu Deus. Nós estamos aqui para mostrar, para anunciar a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor. Meu Pai, que teu povo, meu Pai, venham se tornar instrumentos, canais de vida, de milagres, de vitórias. Meu Pai, que teu povo seja curado para levar a cura, que o teu povo, meu Pai, seja restaurado para levar a restauração, que o teu povo, meu Pai, conheça o Senhor para levar, meu Pai, uma palavra de conhecimento, uma palavra de relacionamento, de integridade, de amor, meu Pai, de profundidade, Senhor. Oh, meu Deus, nós sabemos que muitos corações estão aflitos, muitos, meu Pai, não querem mexer no passado, muitos, meu Pai, estão com medo, meu Deus, de colocar, meu Deus, traumas, meu Pai, trazer traumas já, meu Deus, na visão deles. Traumas, meu Pai, que já estão, meu Pai, controlados. Remédios, meu Pai, que já estão trazendo alívio, meu Deus. Mas o Senhor não quer alívio, o Senhor quer a cura, o Senhor quer libertação. Fala com Deus nesse momento e apresenta a Deus esses traumas que você nunca revelou, essas situações, essas dores, esse buraco que você tem dentro de você, essa culpa que você carrega, esse julgamento, esse peso, essa doença emocional que está corrompendo, corroendo, destruindo a tua vida. Eu quero que você fala com Deus nesse momento. Coloca nesse momento tudo exatamente no lugar aonde Deus quer que você coloque. Apresente a Deus. Fala isso que está travando a tua vida, isso que você não quer revelar, isso que você quer esconder, isso que tem poder sobre você. Tira esse poder. O único que pode ter o poder sobre você é Deus e a palavra dele. Eu quero ordenar agora que todo espírito imundo, que todo demônio que está julgando, pesando, condenando, travando, abusando dessa pessoa, que todo trauma, que todo espírito de imoralidade, todo demônio que vem travando essa pessoa no passado, tem bloqueando ela, toda doença, toda ferida aberta, feridas que não se fecham, problemas que não se resolvem, perdão, julgamento que não é liberado, todo demônio que vai fazendo você alimentar esse julgamento, alimenta esse bloqueio, essa barreira, todo demônio que está fazendo você alimentar essa barreira contra parentes, contra mãe, contra pai, contra sogro, contra sogra, contra filhos, você que está sendo escravizado pelo diabo, você que está sendo conduzido, manipulado, cegado, você que está colocando a surdez, você que está colocando a mordaça, você que está colocando as algemas nos braços e nas pernas dessa pessoa, todo demônio, toda maldição hereditária, demônio de escravidão, demônio de doenças, pega tudo que é teu da vida dessa pessoa, pega tudo que é teu da mente, do coração, você que entrou através de presentes, você que entrou através de obras que foram
foram realizadas, obras de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, reza de feiticeiro, orações contrárias, inveja, olho gordo, palavras malditas, todo espírito que se levantou para escravizar, entrou através de presente, de brechas, de pensamentos, de sentimentos, de relacionamentos, pega tudo que é teu, da vida dela, da família dela, do emprego dela, de tudo que lhe pertence, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e sai em nome do Senhor Jesus. Declara a libertação na tua vida, fala, eu estou liberto, eu estou curado, eu estou totalmente cicatrizado. Eu sou nova criatura. Essa madrugada está mudando a minha história. Esse momento Deus está reescrevendo as minhas histórias. Libera perdão, se há situações que você não perdoa ainda, libera para essa pessoa. Às vezes você teve bloqueios com pai, com mãe, e eles se foram. O peso é para você. O perdão é para você, não é para pai, para mãe. Rasga toda essa inclinação, esse julgamento, essa culpa que o diabo está colocando em você. Encerra hoje, libera perdão, abençoa aqueles que te amaldiçoam, abençoa aqueles que te julgam, que te pesam, abençoa a vida dele, fala o nome dessa pessoa, fala o nome desse homem, dessa mulher, abençoa a vida dela. Se for pai, se for irmão, fala, meu pai, eu te abençoo, eu te amo, eu te perdoo, eu determino bênçãos na tua vida, eu te determino uma história abençoada, uma história poderosa. Eu abençoo a vida dos seus inimigos, abençoa a vida dessas pessoas que quiseram te matar, te destruir, abençoe elas, libera esse peso, que a partir desse momento você receba toda essa paz do Espírito Santo, essa leveza, essa convicção, essa certeza, que você a partir de agora, a partir desse momento, o Espírito Santo possa sim fazer morada, porque antes ele não podia. Antes, o seu coração era o lugar de amargura, era lugar de julgamento, era lugar de acusação, mas a partir de agora, o seu coração é de Cristo. A partir de agora, o Espírito Santo pode fazer morada. A partir de agora, você limpou essa casa, você limpou os quartos, você tirou todo o lixo para fora. E a partir de agora, a casa de Deus está limpa, para Ele fazer morada, para Ele fazer a residência dEle. E que a partir de hoje, meu Deus, eu determino, meu Pai, um novo relacionamento, novas experiências, uma nova convicção, meu Pai, que essa pessoa viva, meu Pai, o melhor do Senhor, que aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, essa pessoa venha viver. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, recair e derramar bênçãos sem medidas para essa vida, meu Deus. E que possamos aqui, meu Pai, sair daqui novos homens e novas mulheres, convictos, com a certeza do que eu agora, nesse momento, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais criatura, agora eu sou filho. Agora eu faço parte da herança. Agora todo esse peso saiu. Eu não tenho mais nenhum peso, nenhum julgamento, nenhum tipo de situação que me prende ao passado. A partir de agora, eu encerrei o meu passado e eu olho para frente. Porque lá, nesse momento, eu olho para o alto, porque lá está meu socorro, o autor, consumador. Esse momento nós recebemos essa oportunidade de viver algo novo. Meu Deus, eu abençoe e consagra a vida de cada um, meu Deus. Eu peço que isso, meu Pai, venha a ser, meu Pai, uma certeza. Meu Pai, que verdadeiramente esse caráter foi mudado hoje. Essa visão foi alterada. E que essa pessoa, meu Pai, viva o melhor dessa terra, meu Deus. Eu abençoo a vida de cada um, Senhor. Eu consagro a vida de cada um. Eu determino, meu Pai, a conquista
concretização e a materialização, meu Pai, dos projetos, dos pedidos, dos desejos. Meu Pai, que verdadeiramente essa pessoa saia daqui, meu Deus. Meu Pai, com a fé que hoje a minha identidade foi alterada e a minha identidade foi redigida pelo Senhor, meu Deus. Eu abençoo e consagro a cada um e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.